Queridos irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Vamos ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nós estamos tratando sobre um dos mais extraordinários sermões que encontramos nas Escrituras Sagradas, sermão proferido pelo nosso próprio Salvador Jesus Cristo. Portanto, não é um sermão apostólico, não é um sermão pregado por um cristão, mas pregado pelo próprio Cristo, o Senhor Jesus Cristo. E é um dos maiores, o maior sermão encontrado nas Escrituras Sagradas. Ele corresponde aos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Lucas apresenta uma versão menor desse sermão. Porém, Mateus expande aqui e é do seu pleno objetivo ao escrever o Evangelho, segundo Mateus, explorar mais aquilo que o Senhor Jesus falou nessa ocasião, enquanto pregava. É importante frisar, irmãos, antes de entrarmos aqui no nosso texto, é importante frisarmos que o Sermão do Monte, ele é um sermão que apresenta a ética do reino de Deus, ou do reino dos céus. É um sermão que prepara o povo de Deus aqui na terra a viver conforme a santidade e a ética que se espera de um cristão. Vocês sabem, e é até bem conhecido a expressão que muitos dizem por aí, muitos cristãos dizem por aí, e é verdadeira, de que todos os crentes são como vitrines para o mundo. E as pessoas estão olhando para o povo de Deus, para ver como o povo de Deus vive, como o povo de Deus fala, como o povo de Deus se comporta, como o povo de Deus convive uns com os outros dentro da igreja e como o povo de Deus convive com aqueles que não são cristãos, que estão fora da igreja. As instruções de Jesus neste sermão, elas são instruções que mostram a realidade transformadora do Evangelho, o poder do Espírito Santo no coração de todos aqueles que foram alcançados pela graça. Então, em outro lugar, o apóstolo Paulo diz: aquele que rouba, não roube mais. Aquele que antes mentia, diga a verdade. Ele começa a mostrar nas Escrituras, em outras partes, o Espírito de Deus inspira e esses homens escrevem mais sobre a ética do reino de Deus. Mas tudo começa aqui no Sermão do Monte, com as palavras que o nosso Salvador prega naquela ocasião. Então, olhemos aqui para o começo do capítulo 5. Nós vamos, na noite de hoje, com a graça de Deus, falar sobre a segunda bem-aventurança, ou a segunda bênção. A primeira bem-aventurança é aquela que está no verso 3. O Senhor começa o seu sermão tratando das bem-aventuranças, ou abençoados são aqueles que, e então ele começa a apontar as virtudes ou qualidades que se espera daqueles que foram agraciados com a salvação. A primeira delas são os pobres de espírito. Jesus diz aqui que deles é o reino dos céus. Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu não vou me estender aqui, porque tratamos disso no último domingo. Mas logo em seguida vem a segunda bem-aventurança. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Quando nós estamos passando por todas essas bem-aventuranças, como eu disse a vocês no último domingo, é um pouco estranho entender o que Jesus Cristo está ensinando aqui. Porque quando você pensa, por exemplo, que os abençoados são os pobres de espírito, aqueles que têm um espírito pobre, aquilo no primeiro raciocínio, parece não fazer muito sentido.
Talvez você esperasse que abençoados são aqueles que têm um espírito rico. E logo em seguida, o Senhor Jesus diz que abençoados são aqueles que choram. E talvez aqui a gente pensasse, como pode ser abençoado alguém que anda chorando? Para mim, parece que esse homem, a bênção de Deus está longe dele. Porque ele chora, e chorar denota tristeza, desespero, angústia, sofrimento, alguma coisa que nos leva a chorar. Então, parece que nós considerando essas bem-aventuranças com um olhar não espiritual, parece que tudo está ao contrário aqui. Bem-aventurados são aqueles que riem, abençoados são os que riem, os que estão felizes, os que se alegram. Às vezes, irmãos, nós encontramos pessoas, convivemos com pessoas, ou conhecemos um pouco da vida de muitas pessoas que vivem felizes, que vivem em alegria, elas têm os seus próprios motivos de alegria, usufruem de bens materiais, elas têm paz com suas famílias, vivem bem. O mundo deles é, aos olhos humanos, um mundo desejável, fantástico. Você olha para aquela pessoa e diz, eis um homem feliz, eis uma mulher feliz. Ou você poderia dizer, eis um homem abençoado. Por que ele é abençoado? Porque ele é feliz. Você percebe que a bênção está sobre ele porque ele é um homem alegre, feliz, tudo está bom. Ele tem sorriso nos lábios. Mas a ética do reino é o contrário. Jesus diz, bem-aventurados ou abençoados são os que choram. Que sentido faz isso? Primeiro, se nós olharmos novamente para a primeira bem-aventurança, nós vamos perceber, olhando também para a segunda bem-aventurança, que há uma progressão aqui. Jesus começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, e nós vimos no último domingo que os pobres de espírito são aqueles que sabem que são pecadores. E não apenas sabem que são pecadores, mas vivem com um espírito quebrantado por causa dos seus próprios pecados. Esses são os bem-aventurados, da primeira bem-aventurança. Eles sabem do seu pecado, e o seu pecado dói na sua alma, dói na sua consciência, e eles lutam contra o pecado, eles estão tentando vencer a carne, a tentação, Satanás, o seu pecado maldito, e eles caem sempre. E qual é o segundo passo? Eles choram. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Esse chorar não é um chorar por uma tristeza que você passou porque perdeu um amigo, porque perdeu um parente, porque você perdeu um bom negócio, porque de alguma forma você perdeu algo material, algo que você gostava e era apegado, e você então fica triste porque você perdeu isso. Não é esse tipo de perda ou tristeza ou choro que Jesus está falando aqui. A ideia daqueles que choram serem bem-aventurados é a ideia daqueles que fazem parte do reino de Deus. E eles choram porque algo os faz chorar. E esse algo não é algo material, irmãos. Não é um bem que você tem. Não é uma pessoa que você ama. Mas são os seus próprios pecados. Há uma história interessante de um homem que conheceu a Cristo, e esse homem, ao ouvir o evangelho da graça de Deus, a primeira vez que ele ouviu a palavra de Deus, ele foi alcançado graciosamente. Ele era um pecador nato, como todos nós fomos um dia, e ainda somos pecadores. Esse homem tinha prazer no pecado. A vida dele era uma vida de viver em prol do pecado, porque o pecado alegrava a sua alma. Ele tinha prazer naquelas coisas que ele vivia, que estava completamente mergulhado.
Mas um dia aquele homem ouviu a palavra de Deus, a pregação autêntica, genuína do Evangelho. E uma obra da graça foi realizada no coração dele pelo Espírito Santo, que fez aquele homem uma nova criatura. Aquele homem nasceu de novo. Quando o pregador terminou o seu trabalho, aquele homem foi até aquele pregador com seus olhos cheios de lágrimas, e ele disse: pregador, hoje à noite eu tive um encontro certo com Jesus Cristo, Salvador, porque você pregou de maneira tão clara a palavra de Deus, e aquilo penetrou em minha alma, e eu creio nas palavras, e eu creio em Jesus. Aquele pregador ficou muito contente, animado com aquele homem. Porém, aquele homem era de outra cidade. E o pregador disse: eu gostaria de manter contato com você. Eles trocaram então ali os seus contatos, e o tempo passou. Um dia, o pregador ligou para aquele homem e ele não atendeu. Ele deve estar ocupado. Alguns dias passaram, o pregador lembrou e ligou de novo para aquele homem, ele não atendeu. E ele insistiu, ligou várias vezes, vários dias, tentando. Até que um dia o homem atendeu a chamada. E eles conversaram, o pregador perguntou como ele estava, ele disse: eu não estou nada bem. Como é que você está com a sua fé? Eu não estou nada bem. O que está se passando com você? E aquele homem disse: olha, eu creio em Jesus Cristo. Quando você pregou aquele sermão, aquela mesma palavra ainda aquece meu coração. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Porém, eu não consigo me livrar dos meus pecados. Enquanto aquele homem contava a sua vida de pecados ao pregador, e a sua luta diária contra os pecados, e as derrotas contra o pecado, aquele homem começou a se desmanchar em lágrimas, irmãos. Ele chorava e ao mesmo tempo confessava os seus pecados e dizia: eu não consigo vencer as tentações que me rodeiam, coisas que eu leio nas Escrituras que são terríveis aos olhos de Deus e eu as pratico. Luto, mas sou derrotado. E ele falava e chorava, ele contava as suas lástimas de pecado e chorava. E aquele pregador ouvindo atentamente. Quando aquele homem terminou de falar todas essas coisas, o pregador leu exatamente essas palavras do Sermão do Monte. Ele disse: o nosso Salvador Jesus, aquele que salvou você, ele disse: bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Então o pregador disse àquele homem: graças a Deus você chora, porque você chora por causa dos seus pecados. Irmãos, uma grande demonstração, uma demonstração incontestável de que alguém nasceu de novo e de que alguém realmente odeia o pecado e luta contra o pecado, é quando o pecado lhe faz chorar. É quando, mesmo sabendo que a maldição do pecado é terrível, e que na nossa carne não há bem nenhum, como disse o apóstolo Paulo, e que tropeçamos e caímos, e que o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos, este fazemos e pecamos. Sabendo disso, você luta contra isso e cai, e chora. Isso é porque o seu coração está muito sensível à palavra de Deus. Isso é porque o Espírito Santo de Deus se move em você como se move nos verdadeiros cristãos, fazendo você sentir o amargor do pecado, fazendo você perceber que você atacou o próprio Deus em santidade ao desobedecer sua palavra. E só um crente genuíno e verdadeiro, irmãos, tem esse choro pelo pecado. Eu lembro de um irmão da nossa cidade, em Campo Maior. Uma vez nós estávamos falando justamente sobre pecado e arrependimento e choro. E aquele irmão disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse: eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu cometo pecado e às vezes eu choro com os meus pecados, e ele diz: as minhas lágrimas parece que elas estão fervendo, quentes. Irmãos, um verdadeiro cristão, ele peca ainda,
ele tropeça, ele falha, ele não é perfeito. A Bíblia diz em muitas passagens que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia, a nossa justiça é como trapo imundo, não há bem nenhum em nós, Paulo. E veja, irmãos, o pecado ofende o verdadeiro crente, porque ele sabe que cruza a linha vermelha, ele sabe que vai aonde não deveria ir, que fala o que não deveria falar, que pensa o que não deveria pensar, que faz o que não deveria fazer. E Jesus está dizendo isso aqui, ele está consolando os crentes verdadeiros. Na ética do reino, estes homens que ainda têm o coração inclinado ao pecado e tropeçam e pecam, mas lutam contra o pecado constantemente e choram por causa dos seus pecados, serão consolados. Essa é a bem-aventurança apresentada aqui no capítulo 4. Estes são bem-aventurados. Imagine aqueles que têm prazer e deleite no pecado. Imagine aqueles que, após pecar, sentam em sua cadeira e relaxam, aproveitando aqueles prazeres do pecado cometido. Ele rouba, ele mente, ele engana, ele peca contra Deus e ele se alegra no seu interior com isso. Os pecados fazem bem à sua alma, os pecados lhe fazem relaxar e querer fazer de novo. Esses, irmãos, estão longe do reino de Deus. O servo de Deus, ele vai chorar, lamentar. Ele vai pecar e vai dizer, meu Deus, por que eu fiz isso? Ele não vai se desculpar, ele vai lutar, ele vai se odiar, porque ele não quer macular a santidade de Deus, a santidade que Deus espera dele. Ele não vai ter prazer no pecado. Ele não vai querer repetir aquilo. Ele vai sempre cair ou escorregar no pecado e dizer, Deus Todo-Poderoso, ajuda-me a vencer essa batalha. Estes são aqueles que Cristo se refere, os que choram, os pobres de espírito, que sabem que são pecadores e quando pecam, lamentam profundamente diante de Deus, diante do Senhor. Por que nós devemos chorar? Porque os pobres de espírito choram. Primeiro, irmãos, porque eles sabem que ofendem a Deus. Todo pecado é contra Deus, em primeiro lugar. Você pode pecar contra a sua esposa, mas esse pecado, acima de tudo, é contra Deus, o Criador, e o autor da lei, que disse que isso é pecado. Você pode pecar contra um amigo seu, mas esse pecado, em primeiro lugar, é contra o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Você pode pecar nos seus negócios, você pode pecar sendo um pai ruim, sendo um filho ruim, você pode pecar sendo um amigo péssimo, falso, não importa. Todo pecado é contra Deus em primeiro lugar. E aqueles que têm essa consciência e sabem disso, devem lamentar de verdade, porque atacam o Senhor, levantam-se contra o Senhor, desafiam o Senhor, desobedecem sua palavra, pecam contra Ele. Por que eu devo chorar quando cometo pecados? Porque você ofende a Deus, porque você ataca a santidade de Deus, porque você ataca a lei divina, porque você não se subordina ao mando do Altíssimo, você o enfrenta. Eu não gostaria que você olhasse nem para a direita e nem para a esquerda, procurando alguém que peca. Eu gostaria que você agora olhasse para você mesmo, para o seu próprio coração, porque essas palavras certamente são para todos nós, para mim e para vocês, que somos pecadores, e devemos lamentar profundamente o nosso pecado, porque nós atacamos o nosso Deus e Pai. Nós nos voltamos contra o nosso Criador, nos voltamos contra o autor e o consumador da nossa fé, irmãos. Desobedecemos a sua santíssima lei ao pecar contra Ele.
Você às vezes mente brincando com seus amigos e sorri das suas mentiras. Lembre, você está indo contra o Deus, o Criador, se levantando contra Ele. Aquele que disse, não minta, fale a verdade, você se volta contra a sua lei e mente. E você sabe que mentira é pecado e continua mentindo. Assim são todos os pecados, irmãos. Eu não preciso ficar listando cada pecado que cometemos e mostrar cada pecado é uma ofensa a Deus. Todos os pecados são rigorosamente contra o Senhor, o nosso Deus. Naquela parábola que Jesus conta dos dois irmãos, um vai embora, o outro fica em casa com seu pai. Aquele que vai embora toma sua herança e começa a gastar despreocupadamente, ele vai em prostíbulos, ele faz o que quer da sua vida. Depois ele cai em pobreza, em uma condição desfavorável. Ele lembra de sua casa, quando tinha tudo de bom ao lado do seu pai. E ele diz então, pequei contra Deus e contra o meu pai. Todo pecado é contra Deus. Quando pecamos, pecamos contra Deus. Ofendemos o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Criador. Ofendemos aquele que nos amou primeiro, que nos amou tanto, que enviou o seu Filho para nos salvar. Pecamos contra Ele. Por isso devemos chorar, irmãos. Devemos lamentar o nosso estado, a nossa miséria, a nossa ruína. Devemos lamentar a nossa loucura, porque o pecado, ele é claramente um sintoma da loucura da alma, de uma perda de sensatez, voltar-se contra o Todo-Poderoso. Em segundo lugar, por que devemos chorar? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos, nós percebemos quão terrível é a nossa condição, é o nosso coração. Tudo estava bem no Éden, quando Deus criou. Os primeiros capítulos de Gênesis, 1 e 2, tudo é perfeito, tudo está em harmonia, tudo soa bem, tudo é bom, belo, lindo. Não há pecado, não há erros, sempre há obediência, harmonia, paz e alegria. Aí o capítulo 3 mostra o pecado, a entrada do pecado no mundo pela desobediência. E tudo cai em desgraça. Tudo desaba. E sabe, todos nós somos filhos deste Adão, que pecou no Éden. Todos nós carregamos a mesma natureza de Adão, uma natureza corrupta. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve dizendo, fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. Ele está falando da nossa natureza pecaminosa. Ele está falando de uma luta constante, incessante contra o mal que habita em nós. Eu sei que muitas vezes você já deve ter, depois de uma batalha contra um pecado qualquer, você deve ter dito, pronto, essa foi a última vez. E você falou isso com sinceridade. Você deve ter dito, eu nunca mais caio nesse pecado. Irmãos, eu já disse isso muitas vezes. Eu já disse isso centenas de vezes. E caí. Eu nunca mais minto. Eu vou me policiar. E minto. E eu sei que todos vocês já devem ter, em algum momento, dito isso. Eu não vou mais cometer esse pequeno deslize aqui. Isso é fácil de resolver. E você se frustra, porque cai. Talvez o filho tenha dito, pai, eu nunca mais vou desobedecer ao Senhor. E o filho verdadeiramente tenta não desobedecer ao pai. Mas ele desobedece. Ao pai, à mãe, ao irmão mais velho, ao professor, ao pastor. Ele desobedece.
O marido e a esposa olham um para o outro e dizem, a partir de hoje, depois de uma briga, de uma discussão, fazem as pazes e dizem, olha, foi tão bobagem, a partir de hoje não vai mais acontecer isso em nosso casamento. Eu não vou mais fazer isso, diz a esposa, o marido diz, eu também não farei mais isso. E fazem. E lá está de novo a esposa reclamando, você disse que não faria mais isso. Ou o marido diz, olha, você falou que não faria mais isso. Como não chorar, irmão, sabendo que nós somos esse homem, que não consegue fazer as coisas direito, certas? Como não lamentar, como não derramar lágrimas diante de Deus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Como não orar como aquele homem que levantava suas mãos, não olhava para o céu e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Esses somos nós, irmãos. Nossa natureza não presta. Ela está contaminada pelo pecado, ela é corrupta. Nós somos assim por natureza. O pecado não é algo que você aprendeu a fazer. Você não é pecador porque você vive no meio de pecadores. Não é isso. É porque você é assim, você tem essa natureza. Você ama o pecado, comete pecado. É o que você mais faz. É o que você faz melhor em toda a sua vida. Pecar. Mesmo os apóstolos, meus irmãos. Mesmo os apóstolos, homens que estavam ali ao lado do nosso Salvador, que ouviram de Cristo, ouviram este sermão quando ele foi pregado, aprenderam do Senhor Jesus em seus muitos anos ali ao lado do Mestre. Eles diziam, eu não consigo não pecar. Paulo dizia isso em suas cartas, o bem que quero fazer não faço, e o mal, ou seja, o pecado que eu não quero fazer, este eu faço. Percebe? Como não chorar? É por isso que Paulo diz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Chore. Porque você é pecador. Muito grande. Muito terrível. Irmãos, quanto mais o tempo passa em minha vida, no ministério pastoral, como cristão há muitos anos, e quando eu me pego a pensar em minha vida, em meus pecados, eu fico pensando, meu Deus, eu me esforço, eu luto, eu tento não pecar contra o Senhor, tento melhorar, eu tento ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor, e vem os pecados e arrasam tudo. Então, como não chorar? Como ficar bem, sabendo que eu sou o que sou? Como você pode se sentar em paz sabendo que você é um monstro? Porque o pecado é isso, irmãos. O pecado vem de Satanás. Ele é um monstro que nos afasta de Deus, que ataca os outros, gera morte, gera condenação eterna. Por isso, chore por essa situação. Essa é a primeira parte da bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. E aqueles que sabem que são pecadores. Todos são pecadores, mas alguns acham que não são, mas são. Mas aqueles que são e sabem que são, devem chorar e se lamentar, porque realmente ser um pecador é uma grande desgraça. E quando você sabe que é um pecador e chora porque é um pecador e se lamenta verdadeiramente, eu não estou falando aqui de fazer um teatro, eu não estou falando de você forçar para chorar, de derramar lágrimas falsas. Eu estou falando de algo profundo, irmãos. De um choro da alma, sabe? Algo que te joga no pó e na cinza por causa do seu próprio pecado. Eu não estou falando de chorar por perder alguma coisa por causa do pecado. Eu perdi uma grande oportunidade porque eu pequei. Não, eu estou falando do mero fato de ser um pecador.
de ter uma natureza tão horrível. Isso deve nos levar ao choro, irmãos. Por isso chore, lamente diante de Deus. Faça como os personagens do Antigo Testamento. Eles se deitavam no chão, no pó e na cinza, e jogavam terra sobre as suas cabeças, vestiam um pano de saco e cinza, e lamentavam. Alguns deles raspavam suas cabeças, suas barbas, arrancavam com a mão, choravam e lamentavam a sua desgraça. Agora, a segunda parte, o Senhor Jesus diz que os que choram serão consolados. Toda a sua vida, eu preciso adiantar isso para você. Você vai viver chorando, porque você nunca vai deixar de ser pecador nessa vida. Por isso a sua vida na terra tem que ser um grande lamento, até o Senhor te chamar. Mas você não vai entrar no céu chorando, porque há uma promessa maravilhosa do Senhor, ela está lá em Apocalipse. E a promessa diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, todas elas. Lá não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, não haverá tristeza, nem angústia, porque todas as coisas já passaram. Veja que promessa maravilhosa, irmãos. O reino de Deus, a ética do reino de Deus, os súditos do reino de Deus são os pobres de espírito e os que choram pelos seus pecados, os que choram pelo fato de serem pecadores, os que choram porque ofendem a Deus, santo, santo, santo. Esses são aqueles que estarão no reino dos céus. Estes. E consolados. Eu fico pensando, irmãos, tem uma passagem que diz, queria que vocês me ajudassem aqui, que a alegria ou sofrimento, como é que diz mesmo? Dura uma noite. É isso mesmo. O choro, mas para sempre. Nesse mundo teremos aflições. E eu digo aqui, eu estou usando essas palavras bíblicas, mas tirando de contexto, propositadamente. Teremos aflições na nossa alma por causa dos nossos pecados. Eu não estou falando de perseguições externas, mas eu estou falando de aflições que nós vamos sentir a vida inteira porque somos pecadores. Você nunca vai ter uma paz interior perfeita, irmãos, por causa dos seus pecados. Se você conseguisse não pecar, se você conseguisse viver sem pecado, você teria paz interior, uma paz completa. Mas veja, isso é impossível, porque como pecador, sua consciência não permite essa paz interior perfeita. Ainda que você, ao pensar nos seus pecados, olhe imediatamente para as promessas de Deus em Cristo Jesus, e elas são maravilhosas e reais, é no futuro. Aqui, mesmo com Cristo, nós somos entristecidos e abatidos por causa do nosso pecado, da nossa natureza. Às vezes, nós encontramos pessoas que perderam entes queridos, parentes, filhos, e o luto, irmãos, ele às vezes é rápido e às vezes é muito demorado. A minha avó, ela usou preto por 1 ano, quando meu avô morreu. E algumas pessoas lamentam e parece que nunca vão se recuperar de uma perda. Mas aí o tempo vem, passa e você olha para aquela pessoa e você diz, Deus está sarando as feridas dela, as feridas da alma, da perda. Ela está se recuperando. E você tem a oportunidade de falar com essa pessoa um dia e você diz, olha, passaram-se alguns anos, você perdeu o seu amor,
seu filho, seu marido, qualquer pessoa que você ama. E graças a Deus que eu estou vendo você sorrir novamente. Estou vendo você melhorar, viver. Já encontrei algumas vezes você se exercitando na rua. Encontrei você no supermercado com uma amiga, você ia feliz, sorrindo. E eu te vi muitos anos ali no início, muito triste, cabisbaixa, chorando. Mas agora as coisas mudaram. E a pessoa olha para você e diz, de fato, mas eu nunca esqueci, eu ainda carrego aquela dor comigo. É como uma ferida, irmãos, que deixa uma cicatriz. Ela sarou, mas a marca está lá. Nessa vida é assim. Por mais que nós tenhamos as grandes promessas do Evangelho de Jesus Cristo e nos alegremos nela, mas o pecado sempre é uma dor, uma mancha, uma cicatriz que está em nós, até o último dia nesse mundo. Porque quando nossos olhos, cheios de lágrimas, se fecharem aqui, eles abrirão e serão enxutos pelo Senhor. Totalmente enxutos pelo Senhor. Que promessa maravilhosa, irmãos. Que promessa maravilhosa saber que nós nunca mais vamos pecar, nunca mais vamos ofender o nosso Deus maravilhoso. Seremos consolados pelo próprio Salvador, que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vocês já pararam para pensar nisso? Você, quando é consolado por alguém, você sente algum refrigério, uma palavra amiga, um consolo cristão. É tão bom quando você está ali se desmanchando em dor e sofrimento e alguém te abraça e te dá forças e te diz, confia em Deus. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai trazer consolo e conforto. Aquilo traz ânimo. Agora imagine, irmãos, a promessa é que nós seremos consolados pelo próprio Salvador maravilhoso. Essa é a promessa. Então, por mais que a nossa vida aqui seja um lamento, e devemos lamentar e chorar, haverá o dia em que o lamento vai chegar ao fim para sempre. E estaremos para sempre com o Senhor. Com o Senhor. O mundo se alegra em seus pecados. O mundo vive banqueteando e feliz. E o povo de Deus chora e lamenta. Mas um dia nós seremos consolados. E louvado seja o nosso Salvador por isso. E aqueles que têm se alegrado nos seus pecados serão destruídos. Vamos ficar de pé e orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, meu Deus, nós queremos inicialmente nessa oração final nos chegar à Tua santíssima presença, Senhor, confessando os nossos pecados, a nossa miséria, Senhor. O Senhor é santo, santo, santo. E nós somos grandes pecadores, Senhor Deus. Obrigado por ainda assim o Senhor nos amar e vir até nós e nos resgatar dos nossos pecados. Quando ainda éramos Teus inimigos, o Senhor nos amou e nos salvou. Ó Deus Todo-Poderoso, ainda há uma miséria em nosso corpo, em nosso ser. Mas graças a Deus que temos também o Espírito Santo que se move em nós e que nos ajuda a enfrentar essa natureza tão terrível. Senhor, nos guie, Pai, pelo Teu Espírito, com o Teu Espírito, Senhor, para que apesar do pranto dessa vida, Senhor, as Tuas promessas sejam o nosso consolo, a nossa fortaleza e a nossa segurança. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver até o fim, mesmo como pecadores, descansando em Tuas promessas graciosas e reais, de que estaremos com Jesus, o nosso Salvador, para sempre, em grande alegria e gozo. Senhor, cuide da igreja, cuide dos pais, das mães, das crianças,
Cuide de todos, Senhor Deus. Fortalece cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.